Bom dia, pessoal. Meu nome é Henrique Alvarenga. Hoje a nossa aula é sobre analisando dados categóricos usando o RStudio. O objetivo dessa aula hoje é nós discutirmos a tabulação de dados, contar o número de casos e a proporção desses casos, criar tabela com esses dados, fazer o cruzamento desses dados categóricos, criar tabelas de cruzamento de variáveis ou cruzamento de dados, também chamadas de tabelas de contingência, avaliar como que essas tabelas são usadas para fazer os cálculos de medidas de associação entre variáveis categóricas, que são medidas de risco relativo e odds ratio, que mede o tamanho do efeito, e a medida do teste estatístico do Q², que mede se essa associação é estatisticamente significativa. E, finalmente, visualizando esses dados categóricos em gráficos de barra e gráficos de pizza, ou também chamados de gráficos de torta, ou também gráficos de setores no Brasil. Para esse estudo aqui hoje, nós vamos usar os dados de uma pesquisa com artrite reumatoide em 84 pacientes. Esses dados estão aí nessa referência, também podem ser obtidos no pacote do R chamado VCD, Visualizing Categorical Data. Quem tem o R pode baixar esse pacote VCD e esse banco de dados vai estar lá disponível também. O nosso arquivo ele tem uma modificação que eu mudei algumas variáveis para minúsculas em vez de maiúsculas. Eu só fiz um ajuste aqui nessas letras T, S, A, I. Estava em maiúsculo originalmente, eu coloquei em minúsculo. Esse arquivo então tem 84 pacientes e 5 variáveis. Tem o identificador do paciente, é um número de 1 até 84, entretanto nós vamos ter que entender que esse número não é uma variável numérica, é simplesmente uma variável nominal. Esse número só representa o paciente, nós não podemos fazer nenhum cálculo com esse número, nenhum cálculo como se fosse um número, nós não vamos tirar a média dessa variável, então vamos entender esse número apenas como um identificador, assim como se fosse um nome próprio. Por isso, estou chamando ele de uma variável do tipo nominal. Temos a variável treatment, que ela é uma variável nominal que indica se o paciente recebeu o medicamento ou o placebo. Então, uma variável categórica nominal de 2 níveis, podendo ter placebo ou treated, indicando se o paciente recebeu placebo ou medicamento. O sexo do paciente, também uma variável nominal, com 2 níveis, homem ou mulher, male ou female. Uma variável chamada age, que indica a idade do paciente, é um valor numérico inteiro. E por último, uma variável chamada improved, que indica o grau de melhora na artrite desse paciente. Essa é uma variável ordinal com 3 níveis, o paciente pode ter tido nenhuma melhora, alguma melhora ou uma melhora muito marcante. Bom, o arquivo, se nós abrirmos esse arquivo com processador de texto, nós vamos ver simplesmente um conjunto de linhas. Cada linha representa um paciente. Em cada linha dessa nós temos essas informações do paciente, a sua idade, se ele tomou o medicamento ou placebo, o sexo, ou melhor, aqui o primeiro é o identificador, me desculpe. Esse número 27 aqui na segunda linha é a idade e, por último, a informação se o paciente melhorou alguma coisa, nada ou muito. A primeira linha aqui, na verdade a segunda linha, o primeiro paciente, indicando some, que diz que ele apresentou alguma melhora. Se nós abrirmos este mesmo arquivo numa planilha, vai aparecer desse jeito, um pouquinho mais organizado. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a tabulação dos dados. É uma coisa muito simples. Nós queremos extrair dessa tabela, ou melhor, queremos extrair dessa planilha tabelas. Então nós queremos que o computador calcule para nós, por exemplo, quantos tomaram placebo, quantos tomaram medicamento, quantos são mulheres, quantos são homens, quantos não melhoraram nada, quantos melhoraram alguma coisa, quantos melhoraram muito. Tabulação dos dados é simplesmente contar os dados desse arquivo e colocar isso em tabelas. Cada coluna dessa planilha é uma variável, então a construção dessa tabela envolve analisar cada coluna e extrair dessa coluna a quantidade
cada elemento possível dessa variável, né, de cada nível dessa variável. A coluna treatment, ela tem duas possibilidades. Ou o sujeito tomou placebo ou ele tomou medicamento, então está escrito lá treated. Então eu quero contar quantos tomaram placebo, quantos tomaram medicamento. A coluna sex tem duas opções, female ou male, quer dizer, homem ou mulher. Eu quero então colocar isso numa tabela, eu quero dizer quantos homens e quantas mulheres. Mesma coisa, a coluna improved. Cada paciente pode ter uma dessas três opções, ou ele não melhorou nada, ou alguma coisa ou muito. Eu quero então criar uma tabela contando quantos pacientes então estão em cada uma dessas situações. Bom, eu fiz tabelas analisando uma variável de cada vez. Além das tabelas, eu posso fazer também gráficos. Gráficos para uma variável, geralmente são gráficos. Uma variável categórica, geralmente são gráficos do tipo pizza ou então gráficos de barras. São os gráficos mais usados para visualizar dados de variáveis categóricas. Se eu vou apresentar esses dados em tabelas ou em gráficos, fica a critério do pesquisador que achar mais conveniente. O mais interessante, analisando esses dados categóricos, é o que a gente chama de cruzamento de dados. Ou eu vou fazer então tabelas de cruzamento de dados, ou também chamadas tabelas de contingência, ou tabelas 2x2, ou às vezes 3x2. O que essas tabelas nos dizem? Elas servem para avaliarmos se há alguma associação entre as variáveis. Ou seja, eu quero saber, nesse caso, se o medicamento tem alguma relação com a melhora. Para isso, eu faço uma tabela colocando duas variáveis numa mesma tabela. Veja que aqui eu tenho a informação se o paciente tomou placebo ou medicamento, indicado por treated, e aqui a indicação do grau de melhora. Então podemos ver que 29 pacientes tomaram placebo e não tiveram melhora nenhuma, porém 7 pacientes tomaram placebo e tiveram uma melhora marcante, excelente. Da mesma forma, podemos olhar aqui na linha de baixo, 13 pacientes tomaram o medicamento e não tiveram melhora nenhuma, contra 21 que tomaram o medicamento e tiveram uma melhora marcante. Então podemos ver que entre os pacientes que tiveram uma melhora marcante, a maior parte deles, 3 vezes mais, estavam tomando o medicamento. Entre os pacientes que não tiveram melhora nenhuma, quase o triplo, estavam tomando placebo. Por aqui nós temos uma indicação, né, uma indicação de que o medicamento parece ter algum efeito melhor do que o placebo para poder melhorar o problema da artrite dos pacientes. Essa indicação que essa tabela nos mostra precisa depois ser calculada. Bom, para nós calcularmos algumas medidas, por exemplo, risco relativo e odds ratio, vale a pena eu sintetizar essa tabela com apenas 2 resultados possíveis, se melhorou ou não melhorou. Então agora, ao contrário da tabela anterior, onde eu tinha 3 níveis de melhora, nenhum, algum e marcante, eu posso fazer uma tabela mais simples, onde eu vou juntar os dados dos pacientes que melhoraram médio e melhoraram muito e colocar tudo aqui em melhorou. E aí eu tenho uma tabela chamada tabela 2x2. Essa tabela é um pouco mais simples que a tabela anterior, ela tem menos informações, mas ela é mais fácil de ser analisada porque ela tem só 2x2. Ela é só uma tabela que tem 2 níveis nas colunas e 2 níveis nas linhas. Bom, uma informação desse tipo, com cruzamento de dados, também pode ser visualizada através de gráficos. Então, o gráfico de barras também pode ser usado para mostrar uma tabela de cruzamento de dados. Aqui nós estamos vendo à direita um gráfico de barras, onde mostra que os pacientes que tomaram placebo, em sua maioria, o azul bem clarinho, não tiveram nenhuma melhora. E o oposto, os pacientes que tomaram medicamento, a barra chamada treated, a maioria desses pacientes tiveram uma melhora marcante,
algum desses pacientes tiveram algum grau de melhora também, e uma parcela desses pacientes não tiveram nenhum resultado. Então eu posso também verificar isso num gráfico de barras, né, mostrando aí uma tabela de contingência também. Bom, para fazer uma avaliação do tamanho do efeito, ou seja, o quanto esse medicamento conseguiu melhorar, algumas medidas úteis são do risco relativo e do odds ratio. Para eu fazer essa avaliação, eu tenho que fazer aquela simplificação da tabela que eu disse para vocês. Eu tenho que pegar todos os pacientes que melhoraram um pouco ou muito, somá-los e colocar numa coluna única. Agora eu tenho uma tabela 2x2 e é mais fácil eu fazer esses cálculos então. O risco relativo é uma medida comum de tamanho de efeito para variáveis categóricas. Com uma tabela desse jeito, já mais simples, eu posso então criar uma outra coluna aqui com o total e vou medir então a incidência da resposta nos pacientes que não melhoraram e a incidência, ou melhor, a incidência de não melhorar nos pacientes que tomaram o medicamento e a incidência de não melhorar nos pacientes que tomaram o placebo. O risco relativo então vai dar 13 dividido por 41, estudo dividido por 29 dividido por 43, que dá 0,47. Um risco relativo menor que 1 indica que houve uma melhora ou uma proteção com a intervenção realizada. A intervenção, no caso, foi o uso do medicamento. Então, o medicamento ele protegeu contra a evolução da artrite, ele melhorou a artrite. Se o risco relativo fosse maior do que 1, isso indicaria que a intervenção realizada aumentou a doença, né? Que não é o caso. Nós estamos aqui, a intervenção realizada foi o uso de uma medicação, então protegeu contra a doença, melhorou o paciente. Então, o risco relativo deu menor do que 1, indicando isso. Da mesma forma, o odds ratio é um outro cálculo de tamanho de efeito. Ele é feito nessa tabela através de um produto cruzado. Você multiplica por 13 vezes o 14, isso tudo dividido por 29 vezes 28. O resultado deu 0,2, também foi menor do que 1, indicando então que a medicação ela tem um efeito protetor, ou seja, ela melhora a doença. Uma coisa é medir o tamanho do efeito. Outra coisa é avaliar se esse efeito é estatisticamente significativo. Isso é feito com um teste estatístico. Para variáveis categóricas, um teste comum é o teste do Q². Esse teste pode ser facilmente realizado no RStudio com o comando QTest e a tabela que você está querendo que ele faça a análise. Nesse caso, o valor de P foi menor do que 0,05, indicando então uma associação estatisticamente significativa entre o tratamento e o resultado obtido. Ou seja, isso indica ser bem provável que a melhora não foi por acaso. Se não foi por acaso, deve ter sido pelo uso do medicamento. É assim que a gente analisa o resultado de um teste estatístico. Vamos agora ver como é que a gente faz isso no RStudio. Primeira coisa é conseguirmos ler esses dados no RStudio. Após a leitura desses dados, provavelmente você vai ter no campo Environment, no painel Environment, artrite sendo mostrado ali, com 84 observações, que são os 84 pacientes, suas 5 variáveis. Se você clicar em artrite, deve aparecer a planilha aqui do lado, que no R é chamado de um data frame. É uma planilha com os dados organizados em linhas e colunas. Vamos agora ver como é que a gente faz então a tabulação desses dados com os comandos do R. O que eu quero é extrair desta coluna, ou melhor, o que eu quero é extrair dessa planilha as informações para construir essas tabelas aí do lado. A função para isso é a função table. Table em português significa tabela. Tudo que eu preciso indicar para o R é o que ele deve olhar para fazer a minha tabela. A gente chama de argumento da função. Aquilo que você está indicando para o R que ele deve ir lá e trabalhar em cima daquela informação. Nesse caso, eu preciso indicar, então, qual que é a variável que eu quero que ele calcule para mim, ou melhor, que ele conte para mim, contabilize quantos tem em cada nível. Quando eu trabalho com um banco de dados, nós estamos aqui trabalhando com um banco de dados da artrite,
eu preciso informar o nome desse banco de dados, o nome do data frame, colocar esse símbolo do cifrão e em seguida o nome da variável. No nosso caso aqui, o banco de dados se chama artrite e a variável é sex. Eu vou simplesmente colocar artrite cifrão sex. Com isso, você está indicando para o R, olhe este banco de dados chamado artrite e busque a informação da variável sex e crie para mim uma tabela com todos os níveis que houverem nesta variável. Existem apenas 2 níveis, male e female. Ele então contou quantos que tinham de cada um, encontrando um resultado de 59 mulheres e 25 homens. Então essa é a maneira da gente usar a função table, extraindo a informação de variáveis categóricas e criando tabelas. Da mesma forma, se eu quisesse avaliar quantos pacientes tomaram placebo e quantos pacientes tomaram medicamento, eu vou informar dentro do parênteses da função table, artrite, que é o nome do banco de dados, mais uma vez aqui no R a gente chama de data frame, o cifrão, que é o operador dizendo, olha, pega este banco de dados e olha esta variável que está aqui, chamada treatment. Ele vai me fornecer, então, uma tabela como essa que está embaixo. Da mesma forma, se eu quiser uma tabela para os resultados estão na variável improved. Eu vou usar a função table, escrevendo artrite cifrão improved, e ele vai, então, produzir para mim essa tabela, contando quantos pacientes não tiveram nenhuma melhora, no caso aqui foram 42, quantos tiveram alguma melhora, 14, e quantos tiveram uma grande melhora, 28. Mas é importante também a gente calcular proporções, que muitas vezes é a proporção que nos interessa. Como é que eu faço para calcular proporções? Eu uso uma função chamada proptable, ou seja, proporções na tabela. Agora uma coisa importante, o argumento que eu devo dar agora para essa função é a tabela. Nos exemplos anteriores, o argumento era a variável. Eu tinha que colocar o nome dessa variável, eu tinha que dizer também qual é o banco de dados que ela estava. Para a função proptable, eu preciso primeiro criar a tabela e então eu vou colocar essa tabela dentro da função proptable, como argumento dessa função. Ou seja, eu preciso armazenar essa tabela numa variável antes de usar a função proptable. Eu simplesmente vou criar a tabela, armazenar ela nessa variável que eu chamei de x, poderia ter usado qualquer outro nome, e então eu coloco o x como o argumento da função proptable. Então ele vai me mostrar as proporções aí dentro. No R, se a gente colocar aqui table artrite sex e colocar isso numa variável x, eu posso então fazer proptable x e ele vai me dar as proporções. É importante a gente observar que as proporções aqui estão em decimais. Então 0,70 significa 70%, 0,29 significa 29,7% aí no caso. Se eu quiser as proporções em percentuais, é só eu multiplicar por 100 e ele vai então me oferecer já o resultado, prontamente em 70,2 e 29,76. Esse último resultado aqui inferior na tela já está em proporções. E como é que eu vou fazer cruzamento de dados no R? Mais uma vez, usando a função table. Só que agora, em vez de dar uma variável, eu vou colocar as 2 variáveis dentro do parênteses separados pela vírgula. Mais uma vez, o que eu coloco dentro do parênteses a gente chama de argumentos da função. É simplesmente eu dizendo para o computador o que eu quero que ele faça em qual variável. Eu quero que ele faça uma tabela nessas 2 variáveis. O primeiro argumento aqui, então, é uma variável. Lembrando que eu tenho que colocar o nome do banco de dados primeiro, o cifrão e então o nome da variável, separado por vírgula, a outra variável. Lembrando que, mais uma vez, eu coloco o nome artrite, o cifrão e o nome da variável. Se eu coloco esta função, então, no R, ele vai me trazer aquela tabela com cruzamento dos dados, com a informação se o paciente usou placebo ou medicamento e o grau de melhora dele. Vamos então para a última parte, como é que eu faço gráficos no RStudio. Para uma variável,
eu tenho duas opções, gráficos de torta ou pizza e gráficos de barras. São os tipos de gráficos mais comuns para representar uma variável categórica. E o comando para isso é muito simples, é o barplot e o pie. Pie em inglês é torta. Esse é chamado um gráfico de torta. No Brasil a gente costuma chamar de gráfico de pizza. Lembrando que o argumento dessa função deve ser uma tabela. Então, antes de usar a função, você tem que criar a tabela. Você cria a função a tabela usando table, como a gente já viu antes, armazena isso numa variável, num objeto, e usa esse objeto como argumento da função py, ou então como argumento da função barplot. E o R vai gerar para você esses gráficos. Quando nós usamos gráficos para duas variáveis categóricas, o gráfico que eu tenho que usar é o barplot. O gráfico de pizza não serve mais quando eu quero representar duas variáveis categóricas. Nesse caso, eu uso o mesmo conceito. Eu uso a função table, agora com dois argumentos, armazeno numa variável e uso a função barplot, usando essa nova variável, nesse novo objeto x que eu criei. Resumindo, nós conversamos aí sobre tabulação de dados categóricos, usando as funções table e proptable. Aprendemos como é que a gente faz cruzamentos de dados categóricos usando a função table com dois argumentos. Medidas de associação usando o risco relativo e o odds ratio. Isso eu não calculei no R, foi um cálculo manual mesmo. E o teste do Q² com a função chi-square, ponto teste. E finalmente visualizando variáveis categóricas com gráficos de barra ou de pizza com as funções py e barplot.